Salve, salve, internet! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja lá o horário que você está escutando esse nosso episódio do Semibreves. Desta vez, mais uma vez, a gente está fazendo um episódio especial, agora durante o período de janeiro, né? E mais um desses episódios em que a gente vai tentar explorar e conhecer mais os dois apresentadores do Semibreves, que é uma forma também da gente conhecer de onde eles vieram, o que eles comem, como se reproduzem, como chegaram até a música. E hoje a gente está entrevistando o Pedro, né? A gente já fez a conversa com o Daniel, um episódio que já está disponível e você pode baixar para ouvir ou ouvir, né, diretamente aí na sua plataforma preferida. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história do Pedro, né? Qual é a relação que ele tem com a música e como é que ele chega até fazer o podcast. Então, vamos começar primeiro dando boas-vindas ao Pedro. Tudo bem, Pedro? Como tu tá? Isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um Semibreves. Esse nosso episódio de férias aqui, mais um episódio nosso de férias, um episódio mais levinho para você ouvir durante férias para quem não é músico, férias. Né, Pedro? Então, a gente não tá de férias, né? Justamente por causa disso que a gente tá fazendo isso, porque agora é que a gente tá trabalhando sem parar. Mas a nossa ideia é, como o objetivo do podcast é fazer para quem está estudando, esse é o período de férias das escolas, dos conservatórios, das faculdades e tal. Então a gente pensou em fazer alguns episódios sem conteúdo, né? Sem matéria de teoria mesmo, falando sobre outros temas que a gente acha interessantes falar, mas que não cabe dentro de uma grade curricular e tal. Então a gente pensou em fazer esse tipo de episódio. Sim. E hoje não estou aqui com o Daniel Lima, né? Estou aqui com o Marco Bonito. Sim, é verdade. Eu acabei nem me apresentando aqui no episódio de hoje, né? O Marco Bonito, o pessoal deve lembrar, porque provavelmente a gente vai soltar antes o nosso episódio com você, antes de soltar esses falando da gente. Ah, tá. O meu vai ser antes. O pessoal já deve te conhecer um pouquinho melhor. Eu tava pensando em fazer antes. Meu cronograma é para fazer antes. Legal. Então o pessoal já deve te conhecer um pouquinho melhor agora. Já deve estar mais familiarizado com a sua voz aí. Maravilha. Minha voz de locutor, né? Como vocês podem ver. Mais grave. Né, cortesia do horário. Cortesia do horário. Porque estamos gravando na parte da manhã e a parte da manhã é indigesta, né? Para músicos e para quem gosta de música de uma maneira geral, como é o meu caso. Estamos gravando praticamente de madrugada. Então vamos começar esse bate-papo, Pedro. Vamos lá. Diferentemente da relação que eu tenho com o Daniel, né? Que eu e ele nos conhecemos já desde a infância e tudo isso. Contigo já a história é diferente. Minha relação contigo é de pouco tempo, a gente se conhece a partir do Daniel, né? Então não te conheço há tanto tempo, talvez aí uns bons, 7 anos, talvez isso, que eu fiquei tentando lembrar da memória. E eu gostaria que a gente pudesse também transmitir para o nosso ouvinte uma curiosidade que eu tenho também, que é a tua aproximação com a música, como desperta isso em ti? Vem de família? Qual é a tua relação e como é que tu chega a se especializar em música? Cara, minha relação com a música aconteceu muito por acaso, assim. Eu tinha um violão em casa desde antes que eu nasci, na verdade, que ninguém nunca tocou. Era um violão que era da minha mãe, que um dia minha mãe disse pro meu pai, acho que quando eles namoravam ainda, que se ela tivesse começado a tocar violão, a estudar violão mais cedo, que ela estaria tocando bem, né, na época. E aí ele entendeu que ela queria um violão, então ele comprou um violão. Mas ninguém nunca tocou esse violão, porque ela não era que ela queria tocar, queria aprender naquele momento. Eu estava pensando que se ela tivesse começado antes, ela estaria tocando bem, né? Então o violão ficou parado lá. E aí, quando chegou na adolescência, que eu comecei a ouvir música, comecei a ouvir rock, comecei a me interessar por uma música
minha, né? Uma música que não vinha de outros lugares, vamos assim, me interessar pela música que eu queria ouvir. Uma identidade própria, assim, na música. Exatamente. Aí eu achei esse violão, né? Falei assim, eu queria começar a aprender a tocar isso aqui. E aí tinha umas revistas velhas em casa, que acho que foram compradas na mesma época do violão. Comecei a brincar ali, a dar uma pesquisada, como é que funcionava, e um tempinho depois entrei numa aula, comecei a fazer aula com um professor em Sorocaba, que eu morava na época, o Edivaldo Moraes, e fui curtindo. E aí vai, né, montando banda na escola, vai tocando, e fui gostando do negócio. E fui querendo viver disso, né? Fui querendo a perspectiva de não ter que acordar cedo também foi um fator muito decisivo nessa época, né? Falei assim, uma profissão onde eu não preciso acordar cedo, eu posso ficar acordado até tarde e tal. Então tudo isso ajudou, né, nesse processo. Interessante. Mas diga. Não, interessante, né? Porque eu imagino que muitos dos músicos, né, tiveram trajetórias semelhantes, né? Principalmente se não tinha ninguém de referência em casa para ser aquela pessoa, puxa, meu tio, meu avô, meu pai, minha mãe, minha irmã, sei lá, tocam violão, ou piano, ou violino, ou clarinete, ou raio que seja. Na verdade, essa relação comigo veio um pouquinho depois, porque nessa mesma época, o meu primo começa a fazer aula de baixo com o Daniel, né, que é aí que o Daniel entra na família, que depois ele acabou casando com a irmã desse meu primo, né, com a minha prima. E aí o meu primo começa a tocar, então aí eu começo a ter esse contato com ele, de tocar junto e de compartilhar, aprendi isso, aprendi aquilo e tal. E o Daniel, depois de um tempo, começa a namorar com a minha prima e começa a frequentar a casa da minha tia lá, que eu também frequentava e tal, e começa a ter contato, começa a conversar, e aí eu começo a ter contato com uma pessoa que tinha já essa vida de músico, né, essa coisa de tocar na noite, de dar aula e tal, e aí eu começo a ver que existe a possibilidade de viver disso, né? E começa a se interessar também pela lógica de ser profissional da música. Isso, porque é uma coisa engraçada, né? Porque eu lembro quando eu era pequeno, eu sempre gostei de música, eu sempre gostei de ver shows e tal, porque apesar de ninguém tocar nada na minha casa, tanto minha mãe quanto meu pai sempre gostaram muito de música e de música boa, assim, sabe? Eu sempre tive uma vivência musical em casa muito saudável, assim. E o que acontece é que... eu preciso te fazer uma pergunta, cara, porque eu tenho certeza que os ouvintes agora vão ficar pensando assim, o que é que ele considera como música boa e música saudável? Cara, minha mãe sempre ouviu muito Chico Buarque, Tom Jobim, músicas orquestrais, né, tanto música clássica, música de orquestra. Deixa eu pensar, meu pai gosta muito do Toquinho. Uma ala mais da MPB ali, vindo, sei lá, do movimento Bossa Nova para Tropicália. Tô imaginando isso. Nem tudo eram flores, né? Meu pai, por exemplo, gosta muito do Bee Gees também. Então não dá, né? Mas na média foi uma vivência musical muito boa. Tá, essa é a tua fundamentação musical, sim, em casa. Como isso acontecia, assim? Em que momento a família, teu pai, tua mãe ali, escutavam música e isso fazia parte da cultura da casa? Muito no carro, né? A minha mãe sempre gostou. Minha mãe, como ela é artista plástica, então ela com o tempo ela variou bastante a área de atuação dela. Hoje em dia ela faz mosaico, ela faz coisas com garrafas de vidro e tal, mas ela sempre pintou, desenhou, ela sempre esteve envolvida em artes plásticas, né? Artes assim, feitas com a mão, né? Então ela sempre colocou música para ela enquanto ela estava trabalhando, enquanto ela estava fazendo as coisas dela. Então em casa sempre estava tocando música. Minha mãe sempre gostou de deixar o rádio ligado, né? Ficar ouvindo coisas que
que hoje em dia nem é muito a minha prática. Eu, quando eu tô sozinho em casa fazendo minhas coisas, eu ouço mais podcast do que música, pra falar a verdade. Mas a gente sempre teve em casa essa vivência de ouvir música. E eu lembro que eu sempre gostava de ouvir música, de assistir shows e tal, mas nunca passava pela minha cabeça que eu poderia fazer aquilo. Eu não tinha uma ideia de como você fazia para aprender a tocar um instrumento, entendeu? Aquilo me parecia uma coisa tão alienígena que estava completamente fora do meu alcance. E quando eu comecei a ouvir música e tal, que aí meu primo começou a tocar, eu falei, pô, eu poderia fazer isso também, eu poderia aprender um instrumento, por que não, né? Era uma coisa que simplesmente nunca tinha passado pela minha cabeça, é uma coisa engraçada, eu não sei quantas pessoas passam por isso, na verdade, e com relação a viver de música foi mais ou menos a mesma coisa, né? Assim, eu tava ali tocando, né, curtindo minhas bandas, minhas coisas, e aí eu comecei a ter contato com uma pessoa que vivia disso, falei, pô, meu, dá pra viver disso. Tu não acha que essa relação tem a ver com o fato de você ter tido acesso a esse tipo de coisa, né? Porque muita gente que não tem acesso a instrumento, ou a uma escola, ou a um professor de música, não descobre que tem talento musical, ou não desenvolve isso, né? O que tu acha? Então, mas é exatamente isso que eu tô falando, que eu acho que tem muita gente que simplesmente não toca, ou não desenvolve uma habilidade musical, simplesmente porque não passa pela cabeça que pode fazer, entende? Gosta de música, gosta de se expressar dessa forma, mas não sabe como chegar lá, né? E isso tem a ver com uma visão social mesmo, né? Se a gente tem uma sociedade que tem mais contato com isso, que tem mais oportunidades para crianças e jovens e adolescentes ter contato com música e tocar um instrumento e cantar e o que seja, né? Seja aula de música na escola, seja atividades extras, sei lá. Pensa no quanto de pessoas que poderiam estar contribuindo para nossa música que simplesmente nunca passou pela cabeça que poderia tocar um instrumento. Sim, assim como podia ser uma política pública, né? Exatamente. Porque eu não sou um cara muito assim de falar de talento, né? Eu não gosto muito dessa palavra de porque eu não tenho talento para música e tal. As pessoas que a gente pensa como talentosas são pessoas que ralaram muito para ter esse talento, entende? Então, é uma coisa desenvolvida. É uma coisa desenvolvida, é uma coisa de contato, né? Se você não põe as pessoas em contato com esse tipo de coisa, você não vai ter pessoas interessadas nisso, né? Interessadas ou pessoas que não realizam esse interesse por achar aquilo inalcançável. Entendi. Né? É uma coisa meio triste da nossa organização social hoje. Mas enfim, em que momento que você resolve então fazer a mudança da chavinha, assim, tipo, isso aqui é um hobby, é uma coisa amadora de tocar em banda para falar assim, eu vou investir e vou fazer disso minha carreira? É difícil colocar uma data assim, né, um momento específico. Quando eu estava no colégio, eu me interessava por algumas coisas, nenhuma delas muito tradicional, né? Mas quando eu estava assim, já nos colegiais, como se chamava na época, que hoje em dia tem outro nome que eu não sei qual é. Ensino médio, né, hoje? Deve ser. Mas eram os últimos anos da escola, né? Antes de vestibular, de faculdade e tal. Eu queria desenhar, né? Eu gostava muito de desenhar também. E aí eu comecei a tocar. E dentro daquela minha galerinha que tocava ali, eu comecei a me destacar um pouquinho, né? Assim, tipo, é difícil hoje, não quero também parecer arrogante nem nada assim, mas era assim, a galerinha que tocava ali, tinha um pessoalzinho e eu comecei a despontar assim, o cara que toca um pouquinho melhor, talvez. Ou o cara que se interessa mais, né? Sei lá. Eu acho que a relação deve ser com isso, né? Porque eu lembro que tinha um outro cara que ele também tinha as mesmas duas aspirações. Ele tocava comigo, ele era baixista da minha banda, e ele também desenhava. Uhum. E aí,
né? E a gente começou as duas coisas meio junto, assim, se interessar pelas duas coisas meio junto. E aí foi muito engraçado, porque chegou um momento onde eu comecei a tocar melhor que ele e ele começou a desenhar melhor do que eu. Ah, interessante. E hoje em dia eu sou músico, ele é diretor de arte de empresa de publicidade. Né? Ah, que curioso. Né? Então, eu tinha essa coisa. Quando eu estava no colégio, eu queria desenhar. Eu até também fiz os cursos de desenho, desenhava bastante e tal. E aí eu comecei a tocar. Aí, com o tempo, foi assim, então... coincidentemente, as duas coisas que eu tinha vontade de fazer, nenhuma delas eu tinha necessidade de ter uma faculdade para fazer. Né? Eu poderia fazer faculdade, como fui fazer mais para frente, mas como eu estava fazendo na época do colégio, eu falava assim, vou terminar o colégio, vou trabalhar, vou estudar isso por minha conta, mas eu não vou fazer faculdade. Né? Então, aí eu falei assim, e aí eu vou desenhar e eu vou tocar. E aí essa balança foi pendendo cada vez mais para tocar. Cada vez eu comecei querendo desenhar e tocar um pouquinho, desenhar muito e tocar um pouquinho. E aí a balança foi mudando de lado. Eu fui querendo desenhar cada vez menos e tocar cada vez mais. Né? As habilidades cognitivas de desenho e de música estão próximas e do mesmo lado do cérebro, né? Elas não são coisas equidistantes, assim, né? Elas têm proximidade, né? São áreas artísticas que se conversam. Tu vê alguma relação entre o que tu faz na música com tua habilidade de desenho? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei te dizer, na verdade, porque não sei, eu gostava de desenhar muito assim, estilo de quadrinhos, né? E eu comecei tocando muito o heavy metal, gostava muito do Iron Maiden e tal, que talvez tenha uma estética parecida, né? Uma coisa do as épico, capas do disco, aquela coisa toda. Exatamente, né? Talvez seja por aí. Eu não sei te dizer do ponto de vista de áreas cerebrais ou etc. Isso aí eu não tenho conhecimento suficiente para te falar. Se tem alguma relação. Mas eu não sei. A minha relação com a música é um pouquinho estranha para a maioria das pessoas, porque eu nunca tive vontade de ter a minha música ou de compor as minhas coisas, né? Não que não seja uma atividade digna, criativa. Claro, criativa. Não, criativa, porque ela você tocar qualquer coisa, principalmente dentro da música popular, é uma atividade criativa. Mas eu nunca tive vontade de ter as minhas músicas. A minha vontade, né, sempre foi a de tocar bem o suficiente para eu poder acompanhar outras pessoas, tocar as músicas de outras pessoas e servir a música de outras pessoas, entende? Que interessante, cara. Isso, sensação que eu tenho que geralmente não é disso que se trata, né? A maioria das pessoas que vai estudar e vai investir é porque de alguma maneira quer botar a sua atividade artística autoral adiante, né? Então, curioso que tu tenha feito esse outro caminho. Tem alguma coisa pra falar, né? Tem muita gente que começa porque tem alguma coisa pra falar. Eu comecei porque eu gostava de tocar guitarra mesmo. E eu gosto até hoje, né? De tocar guitarra. Então, a minha ideia sempre foi assim, dá a sua música aí que eu toco guitarra nela, sabe? Eu me coloco assim, coloco o que eu acho legal dentro do trabalho de uma outra pessoa. E tem uma parte minha ali, tem a minha criatividade, a minha expressão ali, mas é de uma maneira um pouco menos direta, né? Tá, eu acho que pelo que eu te conheço, né, pelo pouco que eu te conheço, te acompanho como músico, talvez você esteja mais para um Dream Theater, assim, uma lógica de querer pegar aquilo e fazer aquilo da melhor maneira possível. Não. Eu não chegaria tão longe quanto Dream Theater. Pelo teu perfil meio nerd, assim, me parece que é mais ou menos essa pegada. Cara, você também agora me chamando de nerd, não chega o Daniel. Essa falácia aí, Eu acho que é mais ou menos por aí, assim, a sensação que eu tenho, né, pelo menos. Eu ouvi muito Dream Theater, eu toquei muito, estudei muitas coisas deles. Hoje em dia não é o tipo de música que mais me atrai, assim, né. Eu acho que eu ultrapassei isso daí um pouquinho. O Dream Theater é uma coisa um pouquinho adolescente, talvez, sem querer ofender ninguém que gosta de Dream Theater, mas o Dream Theater tem essa coisa de muita nota e tal.
virtuosidade e tal. Que hoje em dia eu acho que ultrapassa um pouquinho, sabe? Que você pode dizer mais com menos e tal. Talvez isso tenha a ver com a tua maturidade musical também, né? Eu acho que é disso que você tá falando, comparando o Dream Theater com algo adolescente, assim. Então, exatamente, né? Mas eu já ouvi muito, já gostei muito, e tem coisas que eu gosto muito até hoje, não ouço mais com a frequência que eu ouvia, né? Hoje em dia eu ouço mais outras coisas, mas eu já ouvi muito, por mais que a minha atividade profissional não tenha muito a ver com esse tipo de coisa, né? Hoje em dia eu toco em banda de baile, banda de evento, de casamento, formatura, então o repertório realmente não tem nada a ver com Dream Theater, mas algumas coisas acabam vazando, né? Uma coisa aqui e ali que eu aprendi, que eu faço desde aquela época, acabam vazando dentro do repertório que eu faço todo dia. Então agora que você já fez essa ponte então sobre a tua atividade profissional atual, então explica pra gente como é que foi então a tua ida para a faculdade, qual foi o curso que você fez, qual era sua expectativa e seu interesse, né, no curso universitário, e daí a gente vai chegar então na tua atividade profissional atual. Bom, antes da faculdade, né, eu estudava em Sorocaba com o professor Codivaldo Moraes, que eu tinha comentado antes. Quando eu termino o colégio, aí eu vim para São Paulo, voltei para São Paulo, né, eu nasci aqui, na verdade. Fui para Sorocaba por causa São Paulo, cidade, né? Cidade de São Capital, Paulo, né? Capital. E aí eu volto para São Paulo e aí eu fui fazer o Conservatório Souza Lima, estudar guitarra com Joey Mograbi, que tem toda essa coisa, né, de estudar técnica, de estudar tocar rápido e tal, essas coisas que eu era muito interessado na época. No Souza Lima eu já começo a fazer alguns cursos. Eu faço o que eles chamavam na época de curso livre, né? Então eu tinha acesso a algumas outras aulas, aí eu já comecei a estudar percepção, comecei a estudar harmonia, leitura e tal. E aí depois, uns anos depois, eu vou fazer faculdade, que foi uma decisão muito em cima da hora, assim. Eu de uma hora para outra eu resolvi assim, eu acho que eu vou fazer uma faculdade de música, então. Eu queria... Era uma época que eu comecei assim, precisava começar a estudar umas outras coisas, entender como é que funciona esse tal de jazz, esse negócio e tal. E aí, falei assim, deixa eu ver como é que funciona essas faculdades, né? E aí eu resolvi que eu ia fazer faculdade. Eu fui fazer a Santa Marcelina, inclusive, porque era a única que ainda estava com inscrição aberta para o vestibular. Faltava um mês para a prova. Entendi, foi mais uma decisão... extemporânea, assim, tipo, o que tem agora eu vou fazer. Exatamente, né? E aí a prova do vestibular normal, eu nem estudei nada, de fazia 4 anos que eu tinha saído do colégio, eu fiz a prova completamente de qualquer jeito, mas passei. E a prova, e aí, para quem não sabe, na faculdade de música você tem a prova de música mesmo, né? Prova prática. A prova, não é, porque você tem a prova teórica também. Eu esqueci, tem um nome específico para isso, mas você tem o vestibular e aí você tem o vestibular de música. Deve ser uma proficiência, uma coisa semelhante a isso. Não é esse o nome, mas enfim, não é importante também. Uhum. E aí, nessa época eu morava no mesmo prédio do Daniel, inclusive, no prédio que a gente grava os semibreves, ele mora lá até hoje. Eu morava no mesmo prédio, no andar de baixo. E aí eu fiquei esse mês aí, estudando com ele todo dia, né? Eu subia lá no apartamento dele todo dia, a gente estudava um pouquinho, ele me passava um pouquinho do material de faculdade, que nessa época ele já tinha feito a Unicamp, né? Ele não tinha terminado, ele não terminou até hoje, mas ele já tinha passado pela faculdade e tal, não sei o quê, então ele me ajudou a estudar e tal. E passei na prova, e aí fiz a faculdade de Santa Marcelina, fiz os 4 anos, terminei, fiz meu recital de formatura, tá no YouTube, inclusive, no meu canal lá. Que interessante. Pedro Janquizur, tem lá meu recital de formatura, que o Daniel tocou, inclusive. O Daniel foi o baixista do meu recital de formatura. Você, então, fala o endereço. Foi um trio, né? O Daniel no baixo e o Zé Neto na bateria. O endereço estou pegando aqui agora. O endereço do meu canal é Pedro Janquizur,
no YouTube, eu acho que só tem esse. E você precisa dizer como é que escreve os Jankzur. Jankzur tá aí na descrição, né? O pessoal tá acompanhando o Jankzur aí há o quê? 4 meses? É J-A-N-C-Z-U-R. Isso aí. E aí fica legal pra quem quiser. Para quem quiser ver o teu recital, né? Que seria o seu trabalho de conclusão de curso, né? Pedro Jankzur, recital de formatura FASM. Tá lá. O recital, na verdade, não é um trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão de curso, que foi a monografia, eu fiz, era um trabalho escrito mesmo, que eu fiz sobre Miles Davis. Na verdade, eu fiz sobre improvisação modal, e aí eu analisei o solo do Miles Davis na música So What, explorando como ele faz, quais são os mecanismos que ele usa para criar interesse dentro de um solo sem movimento harmônico, né? Que interessante. E se alguém quiser se alguém quer ter acesso a isso, está disponível em algum lugar? Está disponível, eu não sei exatamente onde, mas eu vou deixar um link na descrição do episódio, eu deixo um link para baixar. Legal, boa. Esse trabalho. E o recital de formatura, pra ser bem sincero com você, eu não sei direito para que serve esse recital de formatura. Eu sei que todo mundo precisa fazer, mas tecnicamente quando você faz, você já está formado. E você não tem nota, não tem nada. Você só precisa fazer, entendeu? É quase uma consagração do aprendizado, alguma coisa nesse sentido. Isso, alguma coisa assim. Entendi. E aí tu te formou, em que ano que tu te formou? E como é que então, nessa época você já estava trabalhando profissionalmente? Eu já trabalhava antes de entrar na faculdade, né? Já tocava na noite, né? Já dava aula, já tudo isso. Aí eu preciso te perguntar uma coisa também, então. Me formei em 2012. Como é que você conciliava o trabalho com a faculdade? Porque eu imagino que muitos músicos que já trabalham na noite, estão nos ouvindo, vão ficar pensando, eu sempre quis fazer, mas como é que eu vou fazer se eu trabalho à noite e tem aula? Como é que concilia tudo isso? Eu conciliei faltando muito, na verdade, né? Conciliei dormindo muito pouco. Você vai arranjando teve épocas e épocas, né? Teve uma época da faculdade que eu realmente quase larguei tudo, porque era uma época que eu tinha aula de segunda a sexta de manhã, né? O meu curso só tinha de manhã, o curso de música na FASB na época só tinha de manhã. Que crueldade, né? Era aula das 7h30 até 12h30. Aí eu dava aula à tarde, de segunda a sábado, né? De segunda a sexta eu dava aula à tarde, e sábado eu dava aula de manhã. Acho que era das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E aí eu tocava à noite de quarta a domingo. Então chegava de quarta pra frente, eu não dormia praticamente, porque eu saía da faculdade, ia dar aula, ia tocar, voltava do show e ia pra faculdade de novo. E eu fiquei uns 6 meses nesse ritmo, e aí eu não aguentei, né? Aí eu acabei trocando de banda, fui para uma outra banda que não tocava tanto, que o cachê era um pouquinho melhor, mas tocava menos, então na média equilibrava, né, a renda, aí eu conseguia dormir pelo menos. Aí eu tinha aula na faculdade de manhã, dava aula à tarde, dormia à noite e tocava no fim de semana. Tá, então eu posso entender ali que o que você está me dizendo é que, assim, embora seja uma coisa sacrificante, ou se exige um sacrifício de quem vai se empenhar e se empreender também numa onda de conhecimento acadêmico, é complicado, mas é possível. Ou estou entendendo errado? Não, é possível. Depende muito da sua... Tinha muitos colegas meus de faculdade que não estavam em outra fase da vida, que não estavam trabalhando, que não estavam, né? Então que eles conseguiam levar com mais calma e conseguiram, inclusive, aproveitar mais do que eu. Conseguiram estudar mais a sério, né? Conseguiram levar o curso com mais seriedade do que eu consegui, justamente porque eu não tinha tanto tempo para estudar e para me dedicar ao que eu gostaria de ter me dedicado.
Mas é possível fazer. É uma questão de organização, né? É uma questão de definir suas prioridades. Com certeza, dependendo da época da sua vida, você vai ter que reorganizar algumas coisas. Talvez você tenha que tocar um pouco menos. Talvez você precise dar um pouquinho menos de aula para você conseguir se dedicar a isso. É uma questão de entender suas prioridades. É claro que a gente vive num país, numa realidade onde muita gente não tem essa opção, né? Muita gente ou dá a quantidade de aulas e faz a quantidade de shows que faz, ou não come. E, né, não consegue manter um instrumento, não consegue manter. Então, isso não é assim, faça tudo e vá para uma faculdade. Não é isso. Mas cada um precisa olhar para a sua realidade e entender de onde dá para tirar, se você tem essa aspiração de fazer uma faculdade. Tá. E então vamos fazer agora a ponte entre o teu conhecimento acadêmico, o teu conhecimento profissional, né? Porque são duas coisas que caminham conjuntamente. E como é que tu chega na ideia de criar o podcast dos Semibreves, né? Para as pessoas entenderem como é que nasce esse projeto. Certo. Então, o Semibreves foi uma coisa foi um caminho meio longo, assim, né? Eu dou aula já há um bom tempo, dou aula desde antes de entrar na faculdade, e sempre aquele modelo de aula de uma aula por semana, né? Uma aula presencial por semana. E acho que desde a época que eu estava na faculdade, que eu comecei a perceber que esse era um modelo de aula que tem cada vez mais dificuldade de conversar com o mundo atual, né? A vida em São Paulo torna cada vez mais difícil você sair de casa para ir ter uma aula de instrumento, ou cada vez mais difícil para o professor se deslocar até a casa dos alunos, como eu faço também. A questão de você ter 1 hora por semana, o contato das pessoas com o material não se dá mais desse jeito, né? O pessoal acaba, por meio da internet, interagindo por períodos de tempo menores, mas mais vezes durante a semana, com material, com conteúdo e tal. E esse modelo, eu achava que não estava funcionando tão bem quanto ele funcionava antes. É um modelo de aula que eu ainda dou e ainda funciona para muita gente, mas tem gente que já não se adapta mais com esse tipo de coisa, né? Tem muita gente que prefere aprender pela internet porque não se adapta mais com esse modelo de aula. E a minha primeira ideia era de fazer um canal do YouTube. Então eu faria um canal. Eu cheguei até a fazer uns testes aqui em casa de vídeo e tal, mas vídeo é uma coisa que eu nunca trabalhei, então eu tenho uma dificuldade para trabalhar com isso, né? Você disse para fazer edição ou para compor roteiro, essas coisas? Para fazer edição, para iluminação, para enquadramento, até o próprio material, né? Eu não tenho câmera, eu faria com uma câmera de celular, por exemplo, não seria a mesma qualidade, né? Certo. E o YouTube, eu cheguei até a fazer uns testes, a minha ideia era fazer um canal só eu, ensinando teoria aplicada no violão e na guitarra, né? Então seria como se fosse a minha aula de violão ou de guitarra, mas só dando as aulas de teoria, porque daí a minha ideia seria o meu aluno assiste meus vídeos e aí eu não preciso dar a mesma aula todas as vezes, né? Eu posso... Ou vira um suporte para o aluno quando ele está sem presença. Eu posso deixar gravado algumas aulas, que aí o aluno pode ver quando ele achar melhor. Posso deixar o material em PDF e tal, né? Tinha uma ideia lá de como o negócio ia funcionar. Eu encontrei algumas dificuldades, uma delas era essa minha falta de experiência com o vídeo. Outra delas é que o YouTube hoje é uma rede já muito poluída, né? No sentido que tem muita gente oferecendo coisas de todos os níveis de qualidade possíveis. Então você acha coisas muito boas, você acha coisas muito ruins. Às vezes é até difícil diferenciar, porque você tem um cara passando material bom
mas com uma linguagem boa, né, com um vídeo bom, com gráficos, com não sei o quê, mas o material que ele tá passando é ruim. Às vezes você tem um cara com um material super bom, mas com um vídeo super simples que não atrai ninguém. Então eu comecei assim, como é que eu vou me colocar no YouTube, né? Não tem. E foi mais ou menos na época que eu comecei a ouvir muito podcast, né? Eu ouço, assim, sei lá, deve dar umas 30 horas por semana de podcast. Eu ouço muitos programas, muita coisa sobre muitos assuntos diferentes. Tá, dá uma ideia pro nosso público do que é que você ouve, a parte da questão musical, né? O que mais você ouve de podcast? Correndo o risco de novamente ser chamado de nerd, mas eu ouço bastante coisa sobre música, eu ouço sobre filmes, eu ouço sobre ciência, divulgação científica, eu ouço sobre religião, eu ouço sobre política, eu ouço muita coisa diferente, eu ouço de humor, muitas coisas diferentes mesmo. E eu achei um podcast ensinando teoria musical, mas em inglês. Chama Music Student 101, que é... Porque eu ouço também, eu tenho uma certa facilidade com inglês, eu ouço vários podcasts em inglês, até para ir treinando, né, o ouvido, para eu estar sempre ouvindo coisas em inglês e tal. E esse Music Student 101, ele é muito legal, mas ele é em inglês e ele é do ponto de vista da música erudita, da música clássica. E aí eu comecei a procurar algum podcast em português que fizesse a mesma coisa, porque eu também gosto de ouvir e ver, consumir esses materiais do pessoal ensinando até coisas básicas, porque daí eu também tenho ideias de como ensinar isso nas minhas aulas, né? Às vezes o cara tem uma abordagem para um certo assunto que eu vejo e falo assim, nossa, legal, posso usar isso daí. Então eu estou sempre ouvindo esses materiais também. E aí eu não achei um podcast sobre isso em português. Eu falei assim, então eu posso fazer um, né? Eu gosto de podcast, conheço a linguagem, tenho material, equipamento de som para fazer gravação, edição, com áudio eu sei trabalhar, porque eu já faço isso, e conheço o assunto, é só fazer. O podcast, por algum motivo, eu não quis fazer sozinho, porque os podcasts com uma pessoa só acabam ficando meio monótonos, né? Só a pessoa conversando e tal. Vira um monólogo, né? Quando o podcast precisa ser mais plural. YouTube, no caso, você ainda tem como colocar animações, colocar outras coisas. No podcast fica, né, meio um pouquinho mais difícil você criar esses pontos de interesse. Então você ter mais de uma pessoa conversando é mais interessante. E aí, um dia eu fui jogar bola de segunda-feira, que eu jogo com o Daniel, e trombei com ele e falei assim, vamos fazer um podcast? Eu falei assim, vamos, só fazer. Aí marcamos um dia para gravar e fizemos um teste. E o teste acabou ficando no nosso primeiro episódio, tá aí no feed. Até hoje. E essa é a história, essa é a ideia, né? Tá, então surgiu. A gente já tá indo pro final do nosso episódio de conhecer o Pedro, né? Eu acho que é disso que se tratou essa nossa conversa toda hoje. E eu queria que você explicasse sobre o nome do podcast para as pessoas entenderem o batismo do podcast com o nome de Semibreves. O nome, nossa, eu nem lembro direito como é que surgiu esse nome. Esse nome a gente definiu no dia da gravação, né? Tanto é que você pega o primeiro episódio, eu falo sobre o nome provisório, né? Que eu não sabia se a gente ia continuar com esse nome mesmo. Semibreve é um assunto que a gente acabou nem entrando ainda no podcast sobre figuras rítmicas, né? Mas semibreve é o nome de uma figura rítmica do musical. E eu achei interessante porque era um nome que tinha a ver com música e que tinha essa conotação também de não ser breve, né? Ou de ser menos breve, porque a minha ideia quando eu pensei no canal do YouTube era fazer vídeos muito curtinhos, muito indo direto ao assunto. Quando eu pensei no podcast, aí eu já pensei num formato mais longo, um formato onde a gente explorasse mesmo o assunto sobre todos os prismas, todos os ângulos possíveis,
para a gente poder, e até isso ter duas pessoas é interessante, porque tem alguns assuntos que eu tenho um jeito de abordar, o Daniel tem outro jeito de abordar, e a gente aborda dos dois jeitos, e a gente explora as duas coisas. Às vezes um dos dois tem mais de um jeito de abordar, então às vezes a gente passa por vários jeitos que a gente pode abordar um mesmo assunto, e a ideia é mesmo essa, né? A gente não fazer uma coisa tão brevezinha, tão recortada, é a gente expandir o assunto o quanto a gente achar necessário. E tem uma outra conotação também desse nome, que é o nosso objetivo principal, que a gente está chegando agora, né, que a gente chegou agora no último episódio. A gente, na verdade, não gravou ainda, as pessoas já vão ter ouvido agora, mas a gente vai gravar na semana que vem, o episódio sobre o campo harmônico, que é onde a gente entra no assunto que tanto eu como o Daniel mais gostamos e mais estamos querendo falar, que é a harmonia. E quando a gente quando a gente estuda harmonia, a gente coloca as notas na pauta, né, dentro dos compassos, só que a gente não fica colocando ritmos, né, porque a gente está falando das notas. Então a gente escreve como semibreves, que a semibreve é a nota mais longa que ocupa um compasso inteiro. Então a gente escreve as notas uma em cima da outra, todas como semibreves. Então a ideia aqui é estudar essas semibreves, as semibreves do estudo harmônico. Muito interessante, cara. E, enfim, eu digo que quando vocês estavam conversando comigo sobre a ideia e me falaram do nome, eu achei o nome muito bom, porque, além de tudo, eu ainda entendo que ele tem uma sonoridade muito boa, que tem relação com tudo que está sendo explicitado no próprio conteúdo, entende? Então é um nome, eu acho, né, um nome muito bom para podcast. Acho que vocês foram muito felizes em batizar o nosso podcast aí como Semibreves. Então, foi engraçado, porque eu pensei em semibreve, né? Fazer o semibreve. Uhum. E por algum motivo, eu não sei porque o Daniel falou assim, eu acho mais legal semibreves. Ele colocou esse S no final. Claro, que realmente ficou bem mais legal. Sim. Inclusive para a sonoridade desse S ali no final. Sim. Né, Pedro? Sim, exatamente. Muito bom. Cara, como eu te falei, né, quando a gente ia começar a gravação, eu falei, a conversa com o Daniel rendeu e a gente vamos tentar fazer um episódio ali em torno de 45 minutos, e você falou, olha, talvez não chegue a tanto, tal, né? Você vê que se pudesse a gente tinha conteúdo aí para falar ainda mais 2 podcasts a respeito aí que é legal, da tua né? experiência, sim, claro. A gente pode fazer isso numa outra oportunidade, fazendo uma nova revisitação a essa tua experiência aí profissional e claro, pessoal também, né? No percurso musical. E então, agradecendo aí quem conseguiu e ficou firme e forte até esse final do nosso episódio de hoje. Agradecer o Pedro aí a disponibilidade também de estar de madrugada, né, na madrugada dos músicos, né, nessa parte da manhã, podendo gravar e a gente poder finalizar o episódio. Isso aí, muito obrigado, Marco, por ter dando essa força aí pra gente, tá gravando esses episódios com a gente. O Marco bom, a gente já vai falar mais sobre isso no episódio sobre ele, mas o Marco dá uma força essencial aí pra gente no Semibreves, pra gente conseguir chegar no maior número de pessoas possível, né, otimizar isso tudo, esse trabalho que a gente faz e toda essa parte de como a gente estrutura, qual é que os formatos mais legais para o programa, a questão de como organizar o site. O Marco dá uma força gigante para a gente em tudo isso. E muito obrigado para todo mundo que está aí tirando um tempinho das suas férias, que está com uma água de coco numa praia branquinha, com seu fone de ouvido, ouvindo a nossa voz aqui. Ou mesmo muito obrigado quem não, a todo mundo. Ou mesmo quem não está na praia, mas está agora no transporte público voltando para casa, ou dentro do seu carro, ou voltando de bicicleta, ou fazendo ginástica, ou seja lá o que tu esteja fazendo, lavando uma louça em casa, e que ficou com a gente até agora. Espero que a gente tenha feito boa companhia. Dizer pro Pedro, então, só agradecendo aí as palavras, e dizer que é um baita barato, gosto muito de participar e de contribuir com vocês, que acho o projeto muito bacana, porque está levando mais conhecimento
a mais pessoas sobre música, e isso é o que me encanta aí no projeto do Semibreves. Vida longa, então, aos Semibreves. Fala, galera, esse é o Pedro interrompendo as férias aqui para dar uma dica cultural rapidinha para vocês. Essa semana eu fui, para quem é de São Paulo, tá rolando no Itaú Cultural, na Avenida Paulista, a exposição Ocupação Alceu Valença. Para quem gosta do Alceu, é uma exposição que tem fotografias e depoimentos mostrando de onde ele vem e do que ele está falando na música dele, e mostrando outras faces do artista, mostrando poemas e muitas fotos, muito material de arquivo e experiências super legais, trechos de filmes que ele fez, escreveu, dirigiu e atuou. E tem também uma parte da exposição em realidade virtual, que você pode ver um pouquinho das paisagens lá de Pernambuco, da terra dele, e ver um trecho de um show dele em realidade virtual, que é super legal. Então quem tiver a oportunidade, fica até dia 2 de fevereiro no Itaú Cultural, quem tiver em São Paulo. E lembrando vocês que a gente esqueceu também no dia da gravação, para seguirem o Semibreves no Facebook, no Twitter e no Instagram. Nós somos o @semibrevespod. Entre em contato com a gente, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer elogio, entre em contato no semibrevespodcast@gmail.com. Você encontra tudo isso no www.semibreves.com.br. Encontra todos os episódios, todos os materiais de apoio. Então não deixe de entrar lá, dar uma conferida, e é um ótimo lugar também para compartilhar com seus amigos que não conhecem o que é podcast, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e boas férias.